Bom dia, amigos. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2020. Estamos aqui começando mais um vídeo. Anteriormente postamos um vídeo mais ou menos de brincadeira, né? Falando do isolamento social dentro de nossa casa. A gente aproveita e faz um pouco de exercício, lava quintal, lava janelas. E tudo isso aí requer de nós esforços muito grandes. E nós trouxemos para esse vídeo um tema extremamente atual, extremamente importante para todos nós, que é sobre a educação. Nós temos visto repetidas vezes as autoridades aqui nos dizerem como nós devemos fazer para sair à rua. Evitar sair na rua o máximo possível. Impossível a gente não sair, claro, a gente sabe disso. Mas usar máscara. É chato usar a máscara? Sem dúvida nenhuma, a gente já teve essa experiência, a gente tem essa experiência. Mas é uma necessidade, estamos contribuindo para a sociedade como um todo, né? Trabalhar contra esse vírus, né? Contra essa pandemia que tem amedrontado todos nós, mas com a confiança que nós temos em Deus, sabemos que isso vai passar. Então, o tema que nós vamos refletir sobre ele é educação, a arte de formar o caráter. Diz assim no roteiro que nós preparamos, que a prática e as pesquisas realizadas por psicólogos demonstram a necessidade de se repensar a questão da educação dos filhos. Depois que as experiências provaram que o método do autoritarismo aplicado por nossos pais, muitas vezes, estava ultrapassada e, de certa forma, foi ineficiente, optou-se por um outro método, menos eficaz e muito mais danoso, o da liberdade sem responsabilidade. Considerado por alguns psicólogos como prejudicial ao desenvolvimento sadio da criança, a palavra não foi praticamente banida do vocabulário de muitos pais, que hoje amargam profundamente a falta total de controle sobre os seus filhos. Sem examinar a questão com mais cuidado, os pais modernos aceitaram a filosofia do tudo pode, que não levava em conta a necessidade de se estabelecer limites para que haja controle e harmonia dentro do lar, naturalmente. Depois de perder o controle da situação, muitos pais apelaram para outro método ainda mais desastroso, que é o que nós estamos usando até hoje, que é o método da barganha. Impotente da teimosia dos filhos, criados sem as normas básicas de disciplina, os pais se perderam nos labirintos das compensações, em que tudo é negociado. Se é hora de ir para a cama e o filho não obedece, a mãe ou o pai logo lança a mão de algum motivo para negociar. Se você for dormir, deixe você jogar aquela fita de videogame, né? Ou videogame que você tanto gosta. Ou deixe você ficar mais tarde no computador. Nesse caso, bastaria que os pais, conscientes de sua missão de educadores, tomassem o seu filho pela mão e o conduzissem com carinho e firmeza para a cama. Ou ainda, se é hora do banho e o anjinho faz corpo mole, logo fazemos outro trato, esquecendo-se de que quanto mais se negocia com a criança, mais ela exigirá para cumprir sua obrigação. E isso acontece com todos nós, os adultos também. Alguns psicólogos defendem a volta do autoritarismo na educação dos filhos. Mas isso já ficou provado que não dá bons resultados. Seria domesticado, né, a criança, ao invés de ser educada. Considerando-se que a educação é a arte de formar caracteres, importante que a gente entenda isso, educação é a arte de formar caracteres, ou seja, é a arte de formar o nosso caráter. Então nós temos que convir que a barganha somente servirá para deformar os caracteres dos nossos educandos. Ademais, se levarmos em conta que os nossos filhos são espíritos encarnados, que vêm para progredir, trazendo em si mesmos as experiências de outras reencarnações, que podem ter sido boas ou ruins, entenderemos que a grande missão dos pais é conhecer-lhes a intimidade,
é ajudá-los a caminhar para Deus. Nossos filhos são seres inteligentes, que não aceitam somente um não como resposta. Eles merecem e precisam de uma explicação coerente. Não falamos de justificativas, mas de diálogo. E hoje vivemos o chamado isolamento social, temos essa grande oportunidade, ou seja, de um mal, de uma coisa ruim, podemos tirar uma coisa muito boa, muito positiva, que é o de estabelecermos contato com os nossos familiares. E essa oportunidade nós estamos tendo, visto que as autoridades têm nos dito para que a gente fique dentro de casa. Se existe um horário para dormir, se é preciso tomar banho, se não podemos comprar esse ou aquele brinquedo, a criança tem o direito de saber por quê. Não é simplesmente dizer, né, obedeça e pronto. Né? Dizendo, por exemplo, que não compramos o brinquedo que a pessoa tanto queria, a criança tanto queria, não o compramos porque o orçamento não comporta. Ela entenderá, ao passo que se dissermos um não, somente um não, ela ficará revoltada, pensando que não compramos por má vontade. Evidentemente que devemos entender que quando a gente diz, olha, não vou comprar porque não tenho dinheiro, não significa que a criança vai compreender e aceitar passivamente. Mas pelo menos não estaremos nem barganhando, nem mentindo. Estamos dizendo uma verdade. E a verdade, ela precisa ser dita. A palavra não, ela precisa constar do nosso vocabulário. Mas é necessário que nós saibamos o momento adequado de usar. Jesus mesmo nos ensinou há mais de 2000 anos, né? Que a sua palavra, que os seus atos sejam sim, sim, não, não. O que eu posso fazer, eu faço. O que eu não posso fazer, eu não faço. Tudo isso requer muito investimento, que quer dizer tempo, que muitos pais afirmam, né? Que é uma perda de tempo. E na realidade, quando nós estamos investindo na educação dos nossos filhos, nós não estamos perdendo tempo. Estamos muito ao contrário, ganhando um tempo que não vamos precisar usar mais para frente para recuperar então aquilo que não fizemos no momento que seria adequado. Porque vai chegar um momento em que os nossos filhos, se não forem adequadamente educados quando crianças, quando jovens ou mesmo quando adultos, eles vão precisar dessa nossa retaguarda, dessa nossa palavra. Então esse é o momento. Então não é perda de tempo educar os filhos, muito pelo contrário, é um ganho de tempo. Esse investimento de tempo, paciência, afeto e carinho, né, é uma tarefa não das mais fáceis, certamente. Exige de nós esforço, perseverança, trabalho, e que nem sempre a gente está disposto a fazer também, né? Porque nós temos os nossos motivos, claro que temos os nossos motivos. Mas devemos entender que se nós temos uma família, existem pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, nós temos que entender exatamente essa nossa palavra. Estão sob a nossa responsabilidade. E os nossos filhos são filhos de Deus. E Deus confiou em cada um de nós para que nós os educássemos. Eles não são nossos. Por mais difícil, mais duro que seja a gente compreender isso, o filho não é meu filho. Ele é um irmão meu, espiritualmente falando, e que nesse momento ele está como meu filho. E eu estou na presente reencarnação como seu pai. Mas ele é um espírito que está aqui como eu estou, também buscando educar-se, buscando equilibrar-se, tornar-se um espírito melhor. E eu recebi a incumbência de trabalhar essa situação. Da mesma forma como o meu filho, ao formar a família dele, também vai ter filhos nas suas mãos, na sua responsabilidade, e que ele vai chamar de meu filho. Mas na realidade é a mesma situação que falamos anteriormente. A educação intelectual, artística, profissionalizante, ela desempenha importante papel na realização do ser humano. Porque nós estamos aqui para nos educarmos de forma horizontal, não vertical. Nós estamos aqui para aprender tudo. Vamos aprender tudo numa reencarnação só? Não. Mas temos que aprender o máximo possível que pudermos nessa reencarnação. Então eu estou aqui para aprender mesmo.
E os meus pais têm a responsabilidade de me ensinar e fazer tudo o que esteja realmente à altura deles, para que eu possa me tornar uma criatura melhor, um cidadão melhor. Se eles não o conseguirem, naturalmente eles vão ficar tristes, mas eles fizeram a parte que lhes cabia. Porque se eu não ouvi-los, certamente eu não vou adquirir desses caracteres que são tão importantes assim. Mas é de natureza moral e que não se encontra nos livros, né? Mas sim nos exemplos que o libertará dos condicionamentos negativos. Então, todas, né, essas características que falamos, educação intelectual, artística, profissionalizante, tem um papel extremamente importante na nossa vida como espíritos, e nesse momento como espíritos encarnados. Essa educação é indispensável para a sublimação do espírito, tanto quanto para a vitória da paz do mundo. Então, se quisermos ter sociedade equilibrada, essa educação precisa começar dentro dos lares, porque o lar é a primeira e mais importante escola que nós temos na nossa reencarnação. E se nós conseguirmos colocar na sociedade filhos educados e equilibrados, certamente estaremos cumprindo o nosso papel. E os nossos filhos cumprirão o seu papel de criaturas equilibradas, cidadãos que realmente respeitam as leis, não só dos homens, mas respeitam também as leis do homem. Então, amigos, vamos falar um pouco mais sobre educação, como nos educarmos, como nós podemos educar os nossos filhos. Isso é de nossa responsabilidade. E se eu tenho nas minhas mãos um filho que Deus confiou em mim, certamente é porque Ele acreditou que eu fosse capaz de ajudá-lo no seu crescimento, na sua evolução. Então, que possamos fazer isso. Certamente nós temos essa capacidade. Vai dar trabalho? Sem dúvida nenhuma. Mas o que é que não dá trabalho na vida da gente, não é mesmo? Todas as coisas exigem de nós um esforço muito grande. Era isso que eu tinha para começarmos a semana. Muito obrigado. Fiquem bem, fiquem em paz.